Quando olhamos para o passado, podemos aprender com aquilo que está registrado. E tudo que ficou registrado nas Escrituras Sagradas e na história deve servir como material de análise, de profundo estudo, para que estejamos nos preparando para aquilo que vai acontecer no futuro. Louvado seja Deus, porque a sua palavra já nos revela tudo o que vai acontecer no futuro. O Senhor Jesus não quer que os seus filhos fiquem ou andem no escuro. Muito pelo contrário. Ele diz que é a luz da vida e a sua palavra também é a lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos caminhar com essa lâmpada nas mãos e com o azeite do Espírito em nosso coração, para que não sejamos enganados. Por falar em enganados, quando nós olhamos o livro do Apocalipse, vemos claramente que nos últimos momentos da história, Satanás irá usar de todos os seus artifícios, de todas as suas estratégias bem elaboradas para enganar. Afinal de contas, isso é o que ele faz desde o início. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, aquele que vive para enganar. Então, como você e eu podemos estar preparados para não ser enganados? Inclusive, Jesus, falando dos últimos dias, ele diz que Satanás fará coisas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Agora eu pergunto a vocês, para que os escolhidos, para aqueles que estão se preparando para a vida eterna, não serem enganados, qual seria então um dos elementos que essas pessoas vão ter para não serem enganadas? Sabe quando uma criança, na sua inocência, está tentando enganar os pais? A gente que é pai desconfia, né? Agora, quando a gente desconfia, a gente já fala assim, sei não, é que você está querendo me enganar. E a gente aperta ali mais um pouquinho, até que a criança acaba falando a verdade. Agora, Satanás, ele tem uma estratégia muito sofisticada de engano. E tanto é verdade que ele misturou ao longo da história a mentira juntamente com a verdade, para enganar muitas pessoas. Inclusive existem pessoas sinceras que leem a Bíblia, que oram, que vão à igreja, mas que estão enganadas por Satanás com aquilo que elas acreditam, com a interpretação equivocada que muitos têm da própria palavra de Deus. Veja o que esse texto nos diz sobre os momentos finais da história e como você e eu precisamos de visão espiritual. Ao nos aproximarmos do final da história da Terra, adensar-se-ão em torno de nós os riscos e perigos, ou seja, adensar, ficar muito maior, o volume maior, mais pegajoso, mais compacto, os perigos e os riscos. Não adiantará uma mera profissão de piedade. Aqui, nesse momento, não vai adiantar as pessoas simplesmente verbalizarem que são cristãs, ou que tem o nome na igreja, ou que tem o cargo, o sobrenome, ou que faz isso e aquilo. Não vai adiantar. Uma mera profissão de piedade não vai resolver. Aqui há uma reprovação muito severa para as aparências e a falta de essência. Tem de haver viva ligação com Deus, para que possamos ter a visão espiritual para discernir a impiedade que do modo mais artificioso e secreto se vai insinuando em nosso meio, mediante os que fazem profissão da nossa fé. Olha que coisa perigosa. Aqui está dizendo que nos últimos dias nós precisaremos ter visão espiritual para discernir o erro que vai ser introduzido dentro da igreja. Que perigo isso, hein, queridos? Que perigo. Esse texto me deixa reflexivo.
E quanto mais eu reflito nele, mais eu peço a Deus a misericórdia. Primeiro, para que eu não seja o instrumento que vai inserir esses artifícios de engano na igreja. Segundo, para que quando esses artifícios aparecerem, eu tenha visão espiritual para não cair. Terceiro, para que eu tenha amor no coração, para poder ajudar essas pessoas que estão no erro, para reconhecerem o erro e voltarem à prática das boas obras. Mas você e eu vamos precisar de visão espiritual. Queridos, esse é um momento de uma reflexão profunda e eu quero que você reflita na seguinte questão. Será que nós já temos uma visão espiritual madura ou apenas vivemos de uma mera profissão de piedade? Será que você está amparado simplesmente na placa da sua igreja? Será que você está apegado ao seu status, ao seu cargo, aquilo que você faz na igreja? Quem é você em essência?